A Federação Internacional de Automobilismo respondeu às declarações da McLaren envolvendo o questionamento feito pela Red Bull. E tudo indica que a equipe austríaca agora agirá com mais cautela antes de levantar suspeitas públicas sobre a legalidade dos carros adversários. Circula a informação de que Mohammed Ben Sulayem estaria inclinado a aplicar sanções contra qualquer equipe que faça acusações sem fundamento, o que se encaixa perfeitamente no episódio recente em que a Red Bull questionou o método de resfriamento dos pneus adotado pela McLaren com o uso de água. Será que finalmente veremos uma postura mais firme diante dessas provocações indiretas? E se esse cenário se concretizar, qual será a resposta da Red Bull, caso não possa mais fazer esse tipo de insinuação? O clima entre os pilotos da McLaren e Max Verstappen tem sido um dos pontos altos da temporada. E a Red Bull parece determinada a pressionar o time de Woking por todos os meios possíveis. Quando a vantagem técnica já não é clara, é comum buscar outros caminhos para desacelerar os concorrentes, mas talvez desta vez tenham ultrapassado o limite. Christian Horner, por exemplo, levantou a hipótese de que a McLaren estaria utilizando água para resfriar seus pneus, algo que foi descartado pela fornecedora Pirelli, que alegou que o uso de água por meio das válvulas seria inviável tecnicamente. Em vez de rebater diretamente, Zac Brown apresentou uma resposta concreta. Caso alguém queira fazer esse tipo de alegação, deve estar preparado para arcar com as consequências financeiras no teto orçamentário. Exatamente isso. Brown propôs que qualquer escuderia que deseje acusar outra formalmente deverá entrar com um protesto oficial e assumir os custos da apuração, que serão deduzidos de seu limite orçamentário. Se a denúncia for validada, o valor retornará ao teto. Do contrário, a equipe denunciadora deverá pensar melhor antes de repetir o gesto. E, surpreendentemente, a sugestão foi acolhida por Ben Sulayem. O presidente da entidade reguladora do automobilismo parece ter certa sintonia com Zac Brown, já que essa não é a primeira vez que compartilham a mesma visão. Ao abordar o assunto, Brown destacou que não se pode sair acusando alguém sem protocolar um protesto formal, e que esse protesto deve envolver comprometimento financeiro. Vale lembrar que Horner não apontou diretamente o dedo para a McLaren, até porque sua longa experiência no esporte o ensinou a conduzir as situações de modo a favorecer sua narrativa, o que é exatamente o que vem fazendo. Ele apenas lançou a suspeita de que o carro MCL39 possa estar infringindo o regulamento, com base em imagens térmicas coletadas pela equipe. Após o encerramento do Grande Prêmio de Miami, Horner mencionou que sempre existirão questionamentos no ambiente da Fórmula 1. Segundo ele, algo semelhante foi feito no ano anterior em relação à suspensão dianteira do carro da Red Bull. Então essa prática já seria esperada. Para Horner, liderar o pelotão, como a Red Bull vem fazendo nas últimas temporadas, naturalmente atrai maior escrutínio. Ele também destacou que, em muitos aspectos, o trabalho investigativo parte das próprias equipes, que contam com mais recursos do que a entidade reguladora, havendo sempre uma análise cruzada entre os times. Para Ben Sulayem, entretanto, essa não deve ser a conduta dentro da categoria quando se trata de acusações abertas entre competidores. A prática não condiz com o nível de profissionalismo que se espera entre escuderias de elite. Goste-se ou não, o tema precisa ser tratado com mais seriedade e somente partir de preocupações genuínas. Certamente teremos mudanças em breve, mas ainda é incerto se virão de um real interesse de Ben Sulayem em melhorar o esporte ou se servirão apenas como um movimento estratégico para fortalecer sua imagem à frente da Federação Internacional. Não é novidade que sua liderança está sendo bastante questionada, e seu futuro no cargo pode estar com os dias contados, já que haverá uma nova eleição até o final deste ano. Carlos Sainz, pai do piloto da Ferrari, já demonstrou interesse em assumir a presidência, e seu histórico no Rally Dakar parece ter conquistado aliados importantes dentro do automobilismo. Tudo indica que uma reviravolta pode estar se formando nos bastidores, e que Ben Sulayem talvez não permaneça por muito tempo no comando da instituição. Mesmo assim, o ponto central da nossa atenção continua sendo o que ocorre nas pistas,
E talvez não vejamos novamente uma temporada tão disputada quanto a anterior. O que está cada vez mais evidente é que a McLaren atingiu um patamar técnico elevado, levantando dúvidas sobre quanto tempo essa superioridade poderá ser sustentada. A inspeção que será realizada em Barcelona, voltada às asas dianteiras, é aguardada com grande expectativa, mas muitos acreditam que a diferença atual é ampla demais para ser anulada rapidamente, com o modelo MCL39, mantendo a dianteira sobre as demais equipes. A questão é de que forma os times rivais vão reagir com melhorias que os permitam ao menos se aproximar da McLaren. No ano anterior, tanto McLaren quanto Ferrari se beneficiaram dos tropeços da Red Bull no desenvolvimento do carro a partir do Grande Prêmio de Miami, o que facilitou a aproximação. Agora, no entanto, o cenário está claramente favorável à equipe britânica, e isso pode tornar o campeonato menos competitivo. Horner reconhece que a maior força da McLaren está na eficiência no gerenciamento dos pneus, algo que merece atenção especial. Aprofundando esse ponto, o dirigente britânico foi autocrítico ao dizer que a McLaren está com o melhor carro no momento, comparando a atual vantagem com aquela que a própria Red Bull tinha em temporadas anteriores. Ele destacou o excelente trabalho da equipe no controle da temperatura dos compostos, principalmente no final do trecho com pneus médios, onde se mostraram os mais eficazes. Foi nesse aspecto que Horner disse que sua equipe precisa evoluir. Acrescentou ainda que possíveis problemas nos freios durante a última corrida podem ter agravado a situação, mas que esse é um ponto que exige atenção detalhada. Além da exigência da federação para que acusações sejam registradas de forma oficial, com os respectivos custos descontados do orçamento, há ainda a crítica feita pela McLaren aos adversários que expõem demais suas reclamações nos meios de comunicação. Por muito tempo se construiu a ideia de que Max Verstappen, por contar com companheiros de equipe abaixo do esperado, era o responsável por extrair o máximo do carro, levando-o além de seu potencial. Andrea Stella, responsável técnico da McLaren, discorda completamente dessa tese. Para ele, a diferença entre as equipes não é tão exagerada quanto se costuma dizer. Embora a McLaren esteja no topo, a margem para os demais não é tão grande, o que também fica evidente nas classificações. Stella foi além e afirmou que a Red Bull é uma especialista em construir máquinas rápidas, pilotá-las com excelência e, ao mesmo tempo, dominar a arte de criar enredos favoráveis. Eles usam cada oportunidade para manter-se em vantagem. Em muitos momentos, espalham a ideia de que estão fazendo o impossível, como se os rivais tivessem a obrigação de liderar todas as sessões. Mas essa é uma percepção que parte dos concorrentes transmite, e que a McLaren prefere ignorar. Quando olham para dentro, analisam os dados e procuram onde podem melhorar, pois ainda há muito espaço para crescimento. Stella disse que, ao analisar os fatos, nota o trabalho consistente de Lando e Oscar, que tem mantido alto desempenho. Ele ainda elogiou a Red Bull pela maneira como lida com aspectos extra-corrida e pelas estratégias fora das pistas. Diante de tudo isso, o momento é de alerta para a escuderia austríaca, especialmente considerando que o futuro de Verstappen pode estar em aberto. O atual tetracampeão mundial estaria avaliando possibilidades fora da Red Bull, caso se abra alguma oportunidade interessante, o que dependeria de ele sair do grupo dos 3 primeiros colocados na classificação geral de pilotos. Por isso, a equipe precisa fazer o possível para manter o modelo RB21 competitivo, inclusive apostando em estratégias como essas acusações. E você? Acredita que a proposta de Ben Sulayem de punir acusações sem fundamento é adequada? E mais importante, qual será o desfecho de toda essa situação? Comente aqui embaixo e aproveite para assistir ao vídeo que está sendo sugerido agora na sua tela.